Shalom, shalom, meus irmãos da fé e visitantes do canal. Que a graça e a paz do nosso amado Salvador esteja com todos. Esse é um vídeo para responder uma pergunta de um irmão e falar sobre essa pessoa que apareceu aí nos últimos dias, alegando ser o Mahdi, né? Que é como o Messias islâmico, ou o Messias que os islâmicos esperam. E é para responder uma pergunta de um irmão, né, que deixou esse comentário, e eu vou ler aqui para vocês, do irmão João. O irmão, como vocês podem ver aí, é um irmão que comenta bastante no canal, dos que mais comentam, e eu curti os seus comentários. Queria que tivesse mais irmãos e irmãs assim. E ele fez uma pergunta no comentário, né, sobre essa pessoa aí que está aparecendo nos últimos dias, alegando ser o Mahdi. Então vamos ler aí o seu comentário. Irmão, faz um vídeo sobre o homem que está se dizendo ser o Mahdi. Você acha que ele é o anticristo ou mais um dos falsos profetas? Então temos aqui que esse homem, né, ele apareceu aí após a morte do Papa Católico, o Papa Francisco, alegando ser o sucessor de Jesus Cristo, alegando ser o verdadeiro Papa, né? E também o Mahdi, que é o Messias islâmico, ou a figura principal aí na escatologia muçulmana, onde eles creem que virá esse líder, né, que se chamam de Mahdi, para restaurar aí a paz no mundo e trazer também o juízo final. Porém, existem contradições no que ele está dizendo conforme a fé muçulmana ou a fé islâmica. Por quê? Porque temos na fé islâmica que eles acreditam que virá o Isa, né? O Isa é o Jesus islâmico, onde eles não consideram esse Jesus islâmico como filho do Eterno, filho de Deus, como é considerado no cristianismo. Então, na fé islâmica não é o mesmo personagem, embora eles creem naquele mesmo personagem, né, de Jesus naquele tempo, há 2000 anos atrás, porém eles não consideram como filho de Deus, como nós consideramos, né? Filho de Deus e Salvador do mundo ou da humanidade, porque ele veio para morrer por nossos pecados. Então eles não consideram que ele seja essa figura, né? O Messias Salvador. Eles consideram que Jesus, o Yahushua, seja um profeta importante. Mas na fé deles está apontando que ele virá nos últimos dias, né? Como um profeta importante. Ele voltará, esse Jesus islâmico, Isa, para realmente também trazer a paz e vencer o Djjal, que para os muçulmanos seria uma espécie de falso profeta. E esse Isa, né, que viria nos últimos dias, ele estaria lado a lado com o Mahdi, ou seja, são duas figuras distintas. Não estou dizendo que essa interpretação dele seja verdadeira, mas é o que foi escrito no livro do Alcorão. Tem vários versículos falando sobre isso, né? Da vida de um homem que vai lutar, né, pela justiça, pela paz da terra e trazer o juízo também ao lado de Mahdi. Ou seja, Mahdi é a figura principal, ou seja, maior que o Isa. O Mahdi islâmico, que é o Messias dos islâmicos, né, ou dos muçulmanos, é uma figura que é maior que Isa ou Jesus islâmico. Então entendam isso, não tem nada a ver com o nosso Salvador, Jesus Cristo ou Yahushua HaMashiach, que morreu e ressuscitou em corpo físico e eterno. É uma interpretação deles, né, que veio a partir de Maomé, do Alcorão e outros líderes e ícones da fé muçulmana. Então vemos contradições na figura desse homem que apareceu aí. Vemos contradições em tudo que ele disse, porque está contradizendo a própria fé muçulmana, ou escatologia muçulmana, porque ele está dizendo que é o sucessor de Jesus Cristo, que é o Mahdi, né, que é o verdadeiro Papa. Ele alega também ter dupla nacionalidade. Eu tenho até um vídeo no canal onde eu falo da dupla cidadania do anticristo que ele deveria ter, né? Isso aí realmente faz sentido, porque ele não deixa de ser um anticristo, esse homem. Ele é um anticristo, ele opera sim
com o espírito de anticristo, né? Querendo tomar o lugar do Salvador, do verdadeiro Messias. Então, sim, ele é um anticristo. Porém, eu não acredito que ele seja o anticristo principal, aquele escatológico de 2 Tessalonicenses capítulo 2, né? E de Apocalipse. Eu acredito que, pelo que ele traz, ele é um dos falsos cristos, como Jesus mesmo disse, né? Temos ali a passagem no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 5, onde está escrito: e muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Então, esse é mais um falso Cristo, né? Alegando ser o Cristo, e também outras pessoas aí que são líderes, né, de religiões, como o Papa, né, da religião católica. Ele alega ser filho de mãe judia, né? E ter dupla nacionalidade ou cidadania, né? Por parte de pai, parte de filho, ou parte de pai, parte de mãe, sendo assim, tendo herança genética dos judeus de Israel e também dos árabes, né? E com isso ele tenta ganhar seus donativos, porque ele tem um canal, e lá no canal dele tem lá pedidos, né, de donativos, de ajuda. Então é assim, ele fundou uma religião e está trazendo essas heresias aí que são contraditórias até com a própria fé islâmica, porque na fé islâmica viria o Isa, que vai ajudar o Mahdi, né? E ele não está dizendo que é o Isa, o Mahdi propriamente. Ele está dizendo que são todos eles, que é o Papa, que é o sucessor de Jesus Cristo, que são outros líderes lá ícones da fé muçulmana, e também que é o Mahdi, ou seja, está em contradição com o que está escrito no próprio livro deles, no Alcorão, onde diz que virá o Isa e também o Mahdi, ou seja, são dois. Então, esse aí é um outro falso Cristo, sem dúvida nenhuma, mas não chega a ser aquele ou falso profeta escatológico, ou o anticristo escatológico. Então, o nosso Salvador tem nos ensinado, né, que viria muitos dizendo que é o Messias, ou que será o Messias, ou que é o Messias, né? Vão vir muitos e vão enganar a muitos também. Então, esses aí estão na categoria de falsos cristos. Não chega a ser ainda aquele o anticristo escatológico. Mas vamos estar atentos, porque muitas coisas podem acontecer e vamos supor que apareça realmente aí um falso profeta realmente apontado nas escrituras, ou um anticristo escatológico apontado nas profecias bíblicas. E um desses vença um desses falsos profetas, um desses anticristos aí que alegam ser essa autoridade, né, muçulmana. O que aconteceria? Esse falso Cristo, falso profeta, ganharia muita notoriedade, ganharia muita visualização, ganharia muito respeito em vencer um falso, né, da própria fé deles. Então é o que ensina a fé muçulmana, né, a fé islâmica, onde viria o Isa que venceria o Djjal, que para ele seria um falso profeta, um falso Cristo. E esse Isa ajudaria o Mahdi. Então, às vezes o inimigo ele pode montar esse teatro, né, essa visão para o público e as pessoas acreditarem realmente de fato nesse ocorrido. Então vamos estar atentos a observar o que vai acontecer, porque de fato as escrituras se cumprirão. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Mas esse indivíduo aí, ele é um tolo, porque ele está indo contra a própria fé islâmica na escatologia muçulmana. Então ele não é esse que as escrituras falam, né, como o anticristo principal, o falso profeta principal. E também que o Islã no Alcorão tem ensinado. Não é o Isa e nem o Mahdi, porque ele está em contradição, alegando que são os dois. Isso não faz o menor sentido, né? Ele não tem como ser o sucessor de Isa na fé deles, porque o Isa viria nos últimos dias para ajudar o Mahdi.
Então ele está dizendo que são os dois. Então isso entra em contradição com o próprio livro, com versículos do Alcorão, que é o livro deles. Então está respondida aí a pergunta, meu irmão, que o Eterno te abençoe, que o Eterno abençoe a todos aí que estão vendo esse vídeo. E se apeguem ao Evangelho, às boas novas da salvação, porque o tempo está próximo. E verdadeiramente, o verdadeiro rei, o verdadeiro Messias voltará, né? Levará os seus e depois descerá sobre essa terra para reinar por 1000 anos, como está escrito. Por que tudo isso? Porque ele é o herdeiro do trono de Davi. Quando o anjo Gabriel apareceu para Maria e disse que ela teria um filho, e ele sentaria no trono do seu pai Davi, né, ele herdaria esse trono, realmente é porque ele é o rei dos reis e ele cumprirá também essa profecia. Nós vimos que ele veio, morreu e ressuscitou, mas ele não estabeleceu ou restaurou a casa caída de Davi. Ele não restaurou o trono de Davi. E no reino milenial, depois que ele voltar, teremos sim essa profecia cumprida, porque ele é o herdeiro do trono de Davi dessa terra. Então que Eterno te abençoe e até o próximo estudo. Shalom!